Olá, meu nome é Marcela, sou estudante de nutrição da Universidade Federal de Viçosa e irei apresentar meu projeto de iniciação científica intitulado Efeito de diferentes processamentos na composição química de milheto. O milheto é um cereal largamente produzido no mundo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em sua resolução número 423, de 15 de abril de 2021, passou a incluí-lo como um cereal integral para o consumo humano. Não é comum na alimentação dos brasileiros, sendo destinado principalmente para alimentação animal. Ele possui em sua composição quantidades de proteína e fibra alimentar semelhantes ou maiores que outros grãos tradicionais, como arroz e milho. No entanto, possui compostos como glicosilflavona, que inibe a enzima tireoide peroxidase, responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, e também fitatos, que reduzem a biodisponibilidade de alguns minerais, como o ferro. Dessa forma, recomenda-se que estes grãos sejam submetidos a processamentos para reduzir estes compostos e possibilitar o consumo seguro. Um destes processamentos é aqueles com baixo custo, não requer equipamentos sofisticados, tem um ciclo de produção rápido, rendimentos razoavelmente altos e possibilitam a obtenção de um produto de consumo seguro e com melhor biodisponibilidade de nutrientes. Alguns estudos demonstram que no milheto este processamento pode reduzir o teor de compostos antioxidantes, aumentar a digestibilidade proteica e o conteúdo de minerais. A extrusão é um processo termofísico que combina alta temperatura, alta força de cisalhamento e alta pressão para produzir produtos diversificados. Nos cereais, ela é aplicada para aumentar o prazo de validade, pois é capaz de reduzir a atividade de água e de algum fator quelante. O milheto tem grande potencial para ser utilizado no desenvolvimento de produtos extrusados, com melhor digestibilidade e melhor aceitação sensorial pelo consumidor. Nos últimos anos, observamos um aumento no consumo de cereais sem glúten, de modo que as farinhas de milheto têm um grande potencial industrial. É fundamental conhecer o efeito dos diferentes processamentos na composição química dos grãos de milheto, a fim de potencializar suas propriedades nutricionais, aumentando o interesse pelo consumo da população e, assim, agregando valor à produção, comercialização e consumo do milheto no mercado brasileiro. O objetivo geral deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes processamentos sobre a composição química de farinhas de milheto cozido, e os objetivos específicos compreendem determinar a composição centesimal das farinhas de milheto convencional, germinado e extrusado, verificar o efeito de diferentes processamentos na concentração de micronutrientes em farinhas de milheto e avaliar a concentração de amido resistente, fitato, taninos, fenólicos totais e atividade antioxidante em farinhas de milheto submetidas a diferentes processamentos. O estudo foi conduzido no Laboratório de Nutrição Experimental do Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Viçosa. Este trabalho foi realizado em parceria com a empresa Atos Sementes, da cidade de Rondonópolis, e com a Embrapa Agroindústria de Alimentos, do Rio de Janeiro. Foram utilizados grãos de milheto híbrido ADRG 9070, pertencentes à colheita realizada no município de Itiquira, na segunda safra do ano de 2021, que foram cedidos pela empresa Atos Sementes. O processamento dos grãos foi realizado pela Embrapa Agroindústria de Alimentos, Rio de Janeiro. A obtenção das farinhas e todas as análises foram realizadas nos laboratórios de análise de alimentos e nutrição experimental da Universidade Federal de Viçosa. O processo de germinação teve início com os grãos sendo embebidos em água destilada e dispostos em folhas de papel sobre bandejas de inox. Eles foram deixados germinar por um período de 24 horas, e então foram secos a 50 graus Celsius por 24 horas em uma desidratadora de gabinete dupla, sendo então embalados e transportados para a UFV. O processo de extrusão foi realizado com uma extrusora corrotativa de dupla rosca, sendo injetada a água destilada para compensar a umidade da farinha e fornecer a umidade desejada para o processo. Na saída da matriz foi instalada uma faca cortadora de extrusados para a padronização dos cortes. Os extrusados foram secos em estufa com circulação de ar a 60 graus Celsius por 2 horas e embalados e transportados para a UFV. O preparo das farinhas de milheto teve início com a cocção dos grãos de milheto convencional e germinado a 180 graus Celsius por 40 minutos, na proporção de 1:4 grão-água no caso dos grãos de milheto convencional e 1:5 grão-água no caso dos grãos de milheto germinado. Em seguida, eles foram secos em estufa de circulação de ar a 50 graus Celsius por 24 horas. Os grãos de milheto extrusados já passam por um tratamento térmico que o caracterizam como cozido, de forma que eles não foram submetidos a esse processamento. Em seguida, os grãos então de milheto foram moídos em um moinho de faca de aço inoxidável equipado com peneira de 1 mm de abertura para a obtenção das farinhas, as quais foram armazenadas em freezer até as análises.
A composição química das farinhas de milheto foi feita de acordo com os métodos da OAC 2016, no qual a umidade foi feita por secagem em estufa a 105 graus Celsius, a proteína pelo método de Kilden, os lipídios foram calculados a partir do método de Soxhlet, as cinzas foram calculadas a partir da queima a 600 graus Celsius em mufla e a fibra alimentar pelo método enzimático gravimétrico, que possibilita a obtenção das frações solúvel e insolúvel da fibra alimentar. A avaliação do conteúdo de minerais foi feita de acordo com os procedimentos descritos por Gomes e Oliveira. Os carotenoides foram extraídos de acordo com Rodrigues Amaya, com algumas modificações. O conteúdo de ácido fítico foi determinado utilizando o kit comercial. Para quantificar os compostos fenólicos totais e os taninos condensados, foi feito um extrato com as amostras das farinhas. O total de compostos fenólicos das farinhas foi determinado utilizando o reagente Folin-Q-Cator e os taninos condensados foram analisados pelo método de reação vanilina-HCl. Para a determinação da atividade antioxidante, também foi feito um extrato e a absorvância foi lida em espectrofotômetro, sendo feita uma curva analítica com uma solução de Trolox. O conteúdo de amido resistente foi determinado utilizando o kit comercial. Os dados foram submetidos aos testes de normalidade de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov e analisados por One-Way ANOVA, seguido por Tucker, utilizando o programa GraphPad Prisma versão 9.0. As amostras foram avaliadas em triplicatas e os resultados foram apresentados como média mais ou menos desvio padrão. O nível de significância estabelecido para todos os testes foi de 5%. Em nossos resultados de discussão, podemos observar que os carboidratos foram o principal componente da matriz alimentar identificado nas farinhas de milheto. Esses valores são inferiores aos encontrados em alguns outros cereais, como por exemplo no arroz. O processo de germinação, que em nosso estudo foi realizado por um período de 24 horas, foi capaz de reduzir o teor de cinzas, o que pode ser devido à perda de alguns minerais, e também o teor de lipídios, o que pode ser resultante do aumento da atividade das enzimas lipolíticas ou da utilização desses lipídios pelo cereal para a produção de energia para as modificações bioquímicas e fisiológicas. A germinação não modificou o teor de fibras totais da farinha, o que difere de outros estudos que encontram um aumento no teor de fibras totais à medida que aumenta-se o tempo de germinação. Um estudo que avaliou o milheto pérola também observou uma diferença significativa entre o controle e o milheto germinado por 12 horas no conteúdo de fibra alimentar total. Em nossas análises não foram encontradas diferenças significativas entre o conteúdo de proteína e umidade nas 3 farinhas. A extrusão aumentou o teor de carboidratos e reduziu o teor de fibra alimentar total, lipídio, amido resistente e fenólicos totais. A redução dos lipídios pode ser em decorrência da formação de complexos com outros compostos presentes na matriz alimentar e ou possíveis danos causados pela ação dos parafusos no processo de cisalhamento. O processo de germinação reduziu o teor de fósforo e potássio, o que está em desacordo com outros estudos que encontraram um aumento no teor de fósforo a partir do processo de germinação e atribuíram esse aumento a uma maior atividade da enzima fitase, capaz de hidrolisar ligações e liberar assim o fósforo. O processo de extrusão foi capaz de aumentar o teor de ferro e manganês quando comparado aos demais processamentos. É necessário estudar o aproveitamento biológico desses minerais no organismo. Não foram observadas variações no teor de cálcio, magnésio e cobre entre as farinhas. O processo de germinação reduziu significativamente o teor de ácido fítico da farinha, o que pode ser devido ao processo de lixiviação durante a hidratação dos grãos ou resultante de um aumento da atividade da enzima fitase durante a germinação. A extrusão não foi capaz de reduzir o teor de ácido fítico em relação à farinha convencional. No geral, os dois processamentos foram capazes de melhorar o valor nutricional do grão, de maneiras distintas, de forma que, para decidir qual deles seria melhor, é fundamental identificar o objetivo principal do emprego do processamento. Mediante tais modificações, comprova-se os benefícios do processamento no milheto e torna-se necessário investigar o aproveitamento biológico desses nutrientes, por exemplo, avaliando a biodisponibilidade de ferro nos diferentes processamentos. Essas foram as referências utilizadas. Gostaria de agradecer à FAPEMIG, à empresa Atos Sementes, à Embrapa Agroindústria de Alimentos, à Universidade Federal de Viçosa e ao CNPq. Muito obrigada. Obrigada por assistirem.